Os momentos finais da vida de Jesus são registrados em Marcos 15, versículo 33 ao 39. Seu caminho até a cruz havia sido tortuoso. Ele tinha sido abandonado, ridicularizado, humilhado e torturado. Agora, enquanto ele está na cruz, Jesus dá o seu último suspiro, Marcos 15, 33. Ao meio-dia veio trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Marcos 15, 33. Isso seria 12 horas da tarde. E as trevas durariam até a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Essas trevas sobrenaturais chegaram quando o sol estava mais alto. Como a lua estava cheia agora, não poderia ter sido causada por um eclipse, porque a lua não pode intervir entre a terra e o sol quando está cheia. Essas trevas foram indubitavelmente trazidas pela intervenção rápida de Deus. O oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido e exclamou: "Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus." Marcos 15, 39. Flegon de Trales e o liberto do imperador Adriano dão uma descrição disso. Eusébio, em seus registros do ano AD, cita extensivamente Flegon, que afirma que no 4º ano da 202ª Olimpíada ocorreu um eclipse grande e extraordinário do Sol, superando qualquer outro que tivesse ocorrido anteriormente. À 6ª hora, o dia se transformou na escuridão da noite, de modo que as estrelas foram vistas no céu. Houve também um grande terremoto em Bitínia, que derrubou muitas casas na cidade de Niceia. Flegon atribui às trevas que ele descreve como um eclipse, o que era natural o suficiente para ele fazer, dado o conhecimento rudimentar de astronomia na época. O terremoto também é mencionado por Flegon, o que coloca sua história em alinhamento muito próximo com a narrativa sagrada. No capítulo 15 do livro de Marcos, versículos 34 e 35, encontramos uma passagem significativa. Jesus na cruz clama com voz forte, citando as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significam meu Deus, por que me abandonaste? Esta é uma citação do Salmo 22, 1, onde o filho se dirige ao pai em agonia. São Cipriano acrescenta que o sol foi constrangido a retirar seus raios e fechar os olhos para não ser compelido a ver o crime dos judeus. Ele é seguido por São Crisóstomo, que afirma que a criatura não pôde suportar o erro feito ao seu Criador, e assim o filho retirou seus raios para não ver as ações dos ímpios. No entanto, durante este momento sombrio, alguns que estavam presentes ao redor da cruz, apesar da escuridão misteriosa, começaram a dizer: "Vede, ele chama por Elias." Este detalhe é mencionado no versículo 35, onde a escuridão certamente acrescentaria a horrível situação, mas da qual a voz de Jesus foi ouvida. É um momento carregado de significado e simbolismo, refletindo a profunda agonia e solidão que Jesus sentiu na cruz. Era natural para alguns daqueles que estavam presentes entenderem as palavras como se nosso Senhor estivesse realmente chamando por Elias, tanto quanto Elias era acreditado em ter alguma relação com o Messias. Isso é mencionado em Marcos capítulo 15, versículo 36. E um deles correu e encheu uma esponja de vinagre e a colocou em uma cana e deu a ele para beber, dizendo: "Deixe, vejamos se Elias virá tirá-lo." Então Jesus clamou com voz forte e expirou. E imediatamente após, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. É importante notar que havia 2 véus, um diante do lugar santo e o segundo diante do Santo dos Santos. O lugar santo correspondia ao que chamamos de a nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes. E o Santo dos Santos correspondia à parte mais sagrada do edifício, equivalente ao nosso coro do coro. O Santo dos Santos sempre foi mantido fechado, sem permissão para entrada, exceto pelo sumo sacerdote, e somente uma vez por ano no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte de nosso Senhor era aquele que ficava diante do Santo dos Santos. Na noite do dia de preparação, na hora da oração da tarde, que correspondia ao momento da morte de nosso Senhor, era a responsabilidade dos sacerdotes oficiantes entrar no lugar santo. Este lugar, entre as 2 cortinas ou véus, o véu exterior e o véu interior, era onde ele estaria. A primeira tarefa deles era retirar o véu exterior, expondo o espaço sagrado para as pessoas no pátio externo. Então, para o espanto delas, elas testemunhariam o véu interior rasgado de cima a baixo.
Segundo Joséfo, esses véus eram cortinas de imensa massa, pesadas e lindamente bordadas com ouro e púrpura. Esse rasgar do véu significava, primeiro, a dispensa de seus ritos e cerimônias agora estava descoberta por Cristo. Além disso, o muro do meio da partição foi derrubado, permitindo não apenas os judeus, mas também os gentios se aproximarem pelo sangue de Cristo. O véu implicava que o céu estava fechado para todos, até que Cristo, por sua morte, rasgasse esse véu em dois e abrisse o caminho. Marcos capítulo 15, versículo 39, relata o momento em que o centurião que estava diante de Jesus na cruz testemunhou sua morte e proclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O trabalho do centurião era observar tudo e garantir que a sentença fosse executada. Ele deve ter estado perto da cruz e algo na postura inteira do sofredor moribundo era tão diferente de tudo que ele já havia visto antes, que fez com que ele soltasse um grito espontâneo de reconhecimento da divindade de Jesus. Ele testemunhou a mansidão e a dignidade do sofredor durante aquelas horas mais estranhas. Ele ouviu aquelas palavras profundamente impressas na fé e reverência dos cristãos, que caíam dele de tempos em tempos enquanto ele estava lá. E então, finalmente, ele ouviu o grito penetrante que reconheceu a verdadeira natureza de Jesus. O oficial romano que admirou Jesus depois que ele morreu, teve uma conclusão surpreendente e inesperada, pouco antes de Jesus render seu espírito. Ele era realmente o Filho de Deus. Marcos, em apenas alguns versículos, transmite uma grande força, deixando muito a dizer sobre os estranhos eventos que ocorreram. Jesus influenciou profundamente aqueles que estavam próximos a ele, desde o ladrão na cruz, que reagiu de forma única a ele, até o soldado que o supervisionava. Este soldado, um centurião, estava no controle dos soldados que lidaram com Jesus, talvez até mesmo participando das zombarias e do espancamento, ou talvez sendo respeitável demais para tais brincadeiras. Ele poderia ter sido quem deu a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram martelados nos pulsos de Jesus e ele foi erguido na cruz. Para o centurião, isso era apenas mais um dia no escritório, pois sua função era supervisionar a execução dos infratores por meio da crucificação. Durante a crucificação dos infratores, Jesus parecia, em algum momento, aparecer para o oficial romano como um criminoso comum. Talvez tenha sido a maneira como Jesus se envolveu com os poderes do mundo, nunca implorando por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus da cruz que o comoveram. Talvez tenha sido a estranha escuridão que cobriu a terra, ou o rasgar do véu. Alternativamente, talvez Jesus tenha transmitido verdade a esse oficial enquanto viajavam pelo caminho. Algo mexeu na alma desse homem, enquanto ele contemplava o corpo sem vida de Jesus. Eu o imaginei olhando para a cruz com a boca aberta, enquanto formulava palavras sobre seus pensamentos. Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Que declaração para um oficial romano fazer! Algo mexeu na alma desse homem, enquanto ele contemplava o corpo sem vida de Jesus. Eu o imaginei olhando para a cruz com a boca aberta, enquanto formulava palavras sobre seus pensamentos. Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Que declaração para um oficial romano fazer! Se algum dos líderes religiosos ouvisse a declaração, eles perderiam a cabeça. O oficial romano passou o dia anterior persuadindo Roma a executar Jesus precisamente porque ele blasfemava sobre ser o Filho de Deus. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus enquanto ele estava vivo era uma coisa. Pedro reconheceu Jesus como o Messias em Marcos 8, versículo 29 ao 30. Mas reconhecer Jesus como o Filho de Deus após a ressurreição era algo diferente. Muitas pessoas vieram à fé então, mas reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele estava morto e toda a esperança parecia perdida? Este oficial romano pode ter sido a única pessoa a fazê-lo. O que aconteceu com ele depois disso é desconhecido. Provavelmente ele teve muito em mente nos dias seguintes, especialmente à medida que a notícia se espalhava de que Jesus estava vivo. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto estava na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados deste oficial,
abrindo o caminho para ele estar com seu pai. Como Stuart Townsend escreveu no hino Como é profundo o amor do Pai por nós, eis o homem sobre uma cruz, meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado ouço minha voz zombeteira chamar entre os escarnecedores. Precisamos perceber que Jesus morreu por nós, não o rejeite. Uma vez que você o conheça e ouça o Evangelho, se o rejeitar, nunca mais será o mesmo. Disse que quando o rico jovem governante rejeitou Cristo, ele se afastou triste e emocionalmente perturbado. Quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isso é algo muito sério. Será uma hora de decisão para muitos que o receberão hoje.